Dando continuidade ao nosso tour, nós temos o menu Estratégia de Alocação, que particularmente eu acho um dos menus mais importantes do sistema e das funções mais importantes do sistema. Porque o que a gente quer, na verdade, é acompanhar nossos investimentos e ver o desenvolvimento desses investimentos. Essas estratégias nos ajudam a fazer alocações, rebalanceando a carteira de tempos em tempos. Então, o menu ele traz algumas estratégias de sistema, por tipo de renda, por prazo e por risco. As duas aqui estão inativas, eu posso facilmente clicar aqui e ativá-las ou deixá-las inativas conforme a necessidade. Podemos escolher por prazo, então curto, médio e longo prazo. Esses painéis são editáveis por tipo de renda, renda fixa ou renda variável, e por risco, que seria um risco alto, médio e baixo, né, de acordo com o tipo de investimento. Lembrando que assim, essas configurações nós vamos ver em uma aula especial para isso, porque demanda alguns detalhes que não é o intuito desse primeiro contato. Estamos apenas conhecendo e vendo as possibilidades que essa ferramenta nos traz. Essas estratégias de sistema, elas já vêm configuradas por padrão. E adicionalmente, nós temos as estratégias personalizadas, que nós podemos criar infinitas dessas estratégias. Como exemplo, nós temos aqui uma estratégia criada para a carteira de investimentos, em que a gente definiu que 25% seriam para ações, 25% seriam para fundos de investimento imobiliário, 25% seriam para títulos de renda fixa, aqui títulos bancários, mas o restante dos 25% seriam aplicados em caixa de oportunidade, que nesse caso seria aplicado em tesouro direto. Essas configurações, como eu disse, nós vamos estudar mais a fundo futuramente. Temos também as estratégias por ações por papel, nesse exemplo, em que nós elencamos todos os papéis que nós temos em carteira, 10 papéis de ações em carteira, e atribuímos um percentual de 10% para cada uma. Eu posso editar esse percentual e isso nós vamos ver mais à frente como configurar tudo isso. Como eu visualizo essas estratégias? Nós podemos ir no menu Carteira de Investimentos, selecionar alguma conta específica ou todas as contas. Aqui temos por tipo de ativo todas aquelas estratégias que nós vimos no menu de configuração das estratégias de alocação, nós temos aqui. Vamos ver a estratégia de carteira de investimentos. Clicando na carteira de investimentos, nós temos aqueles investimentos que nós comentamos, 25% para cada categoria daquelas. Ações, fundos imobiliários, caixa oportunidade e renda fixa. Então, nós temos o resumo geral e o resumo por área. Os 25% de ações, contendo 9 ativos, os 25% de FIIs, os 25% de caixa de oportunidade e os 25% de renda fixa. E ele nos dá um dado muito importante que é quanto falta para eu atingir os 25%. Então, nós vemos que essa parte do gráfico ele nos dá a participação ideal, que seria 23.800, que seriam uns 25% de toda a carteira, de todo o percentual investido. E aqui o nosso saldo atualizado, que está em 45 mil, ou seja, e olhando para esse gráfico de estratégia de investimento, eu tenho uma decisão muito acertada que eu não preciso, nesse momento, investir em ações. Eu posso investir meu dinheiro em caixa de oportunidade, gerar uma reserva de caixa, ou aplicar em renda fixa, que esse valor está defasado, comparando com a participação ideal, que seria também 23.800. Então esse menu ele é muito personalizável e nos traz uma riqueza de informação muito grande. Passando agora para o próximo menu, nós temos o menu de contas. O menu de contas nos dá um resumo das contas cadastradas, tanto no módulo financeiro quanto no módulo de investimentos, e nos permite tanto cadastrar outras novas contas, clicando no botão mais, e lembrando que nós veremos como cadastrar essas contas na próxima aula, com todas essas informações, o que preencher em cada caso, em cada conta que nós formos criar. Vamos criar novamente algumas contas de corretoras, contas de investimentos e inclusive usar a ferramenta de posição inicial, que é quando eu tenho uma conta que já tinha antes do nosso controle alguns ativos. O próximo menu diz respeito aos documentos. Para quem não sabe, o sistema MD ele permite que
sejam anexados documentos, praticamente todos os lançamentos. Quais são esses documentos? A gente pode filtrar por exibir todos os documentos, ele nos trará a lista geral de tudo que foi cadastrado no sistema. A gente pode exibir os documentos de lançamentos, que são aqueles documentos que são gerados, por exemplo, em despesas. Então, por exemplo, nós compramos uma geladeira e essa geladeira teve uma nota fiscal. A gente pode facilmente pegar o PDF dessa nota fiscal e anexar junto ao lançamento de compra dessa geladeira. Então a gente pode fazer isso de diversas formas, ter esse controle de notas fiscais, por exemplo, dessas compras. Podemos usar também os documentos de contatos, que é relacionado ao menu de contatos do sistema de finanças pessoais, e podemos exibir os documentos de investimentos, que basicamente serão as notas de corretagem. Esses não associados são outros documentos que não são associados a nenhuma dessas categorias. Passando para o próximo, nós temos o fechamento de posição, que ele permite que nós, como o próprio nome já diz, fechemos a posição do sistema como um todo, travando o sistema e proibindo novas inclusões, edições, exclusões de operações no sistema. O sistema realmente fica fechado para qualquer movimento. Isso é muito utilizado na virada de exercício, quando você quer finalizar os lançamentos daquele exercício e não permitir que nem você nem ninguém possa alterar. O próximo seria as configurações, e aqui eu peço uma atenção especial porque essas configurações do módulo de investimentos elas impactam muito a questão da tributação, como a gente vai ver. Então, quais são essas configurações? As configurações gerais, que é essa primeira que diz respeito ao acesso ao meu dinheiro. Então, habilitando essa função, o meu dinheiro iniciará automaticamente no módulo de investimentos. Ao habilitar essa segunda opção, nós temos a possibilidade de importar os eventos corporativos automaticamente. E o que são esses eventos corporativos? Entrando nos ativos, eu vou abrir aqui, eu entrei no ativo Itaúsa, e esses eventos estão nessa aba, que são dividendos, juros sobre capital próprio e outros valores que o papel ele lança e remunera o investidor. Então o sistema ele importa automaticamente. Eu particularmente não prefiro que seja importado, eu prefiro que o sistema me avise, precisa ser importado e eu faça essa importação. Até para ter uma noção do que está sendo importado, do que está entrando, isso serve muito para o psicológico também do investidor, né? Você poder ver o que está caindo naquele mês de proventos, dividendos, juros sobre capital próprio. Partindo agora para as configurações de imposto de renda, nós temos três fatores que vão influenciar diretamente, né, nessa apuração do imposto. O primeiro deles é apurar o imposto de renda a pagar pela data de liquidação. Na questão das operações em bolsa, nós temos duas datas principais. A primeira delas é a data do pregão, que você fez a operação, que você entrou no home broker e fez a operação de compra ou de venda. E a segunda dessas datas é a data de liquidação, que é quando a B3 liquidou a sua operação. Isso acontece, no caso da B3, em D+2, então 2 dias após a operação isso acontece. Pela regra do regulamento de imposto de renda, a data da liquidação ela vai ditar quando esse imposto de renda ele vai ser calculado. Tanto é que, se a gente tentar desabilitar essa função, ele nos avisará isso, que o regulamento considera essa data para a apuração do imposto de renda e também para a contagem desse prazo do imposto de renda. Então, se você faz uma operação de venda e ofere lucro no dia 20 de determinado mês, no próximo mês você vai ter que recolher o imposto. E se essa informação ela for marcada de forma errada, o que pode acontecer? Digamos que você faça uma operação de venda no dia 30, bem no final do mês. E essa liquidação ela só vai se dar no mês seguinte. Então, o certo seria que você recolhesse o imposto no próximo mês a partir da liquidação. Então, quase 2 meses depois da operação. É meio estranho, mas é isso mesmo. Então, essa diferença de 2 dias, às vezes, ela pode causar um pouco de estranheza. Então, nós temos que ter muita atenção nessa configuração desse detalhe do sistema. Então, ele nos recomenda que seja marcado como habilitado, conforme está aqui, essa característica. Para apurar o limite de isenção das ações, o segundo ponto aqui, é apurar o limite de isenções pela data de liquidação.
Então, o limite de isenção é aquele limite de operações de R$ 20.000 por mês que todo investidor tem direito sem pagar o imposto. Então, para se apurar quanto desse limite foi gasto e se você atingiu ou superou esse limite, se considera a data de operação e não a data de liquidação. Então, ele dá essa opção de habilitar, porém ele nos alerta também ao clicar que essa opção seja marcada como desabilitada, porque o regulamento de imposto de renda ele nos diz dessa forma, que tem que ser a data do fato gerador, a data do pregão. E a última é considerar as vendas day trade no limite de isenção de R$ 20.000 em ações. Então, o day trade é aquela operação que inicia e começa no mesmo dia. Então, o regulamento de imposto de renda ele não considera essas operações nesse limite de R$ 20.000. Então, você tem essa opção de habilitar. Se eu tentar habilitar, ele vai me avisar que as operações com day trade elas não entram nesse limite de isenção. E é isso, as configurações gerais para investimentos são essas. Nós temos também a configuração aqui, por último, de alternar entre o modo escuro e o claro. Eu particularmente prefiro o modo escuro. No decorrer dos vídeos eu vou alternar também e usar no modo claro para que a gente possa visualizar das duas formas. Então nós finalizamos essa aula e na próxima aula nós veremos o cadastro de contas do zero, como cadastrar essas contas de investimentos, inclusive colocando investimentos iniciais, que é algo que traz bastante dúvida. E nos vemos na próxima aula.